Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tema de hoje: acúmulo de patrimônio. Eu não sou um investidor profissional. Eu não sou alguém que tem o objetivo de indicar qualquer tipo de investimento para você. Mas eu sou alguém que veio de baixo, cresceu na vida e quer passar para frente alguns princípios. Entre eles, o princípio de acúmulo de patrimônio, que é um vídeo, que é um tema que eu venho falando bastante sobre conscientização em relação aos gastos, gastar menos do que ganha e buscar parte desse valor guardar. E uma das possibilidades do acúmulo de patrimônio é o investimento. Agora, na minha opinião, uma pessoa inteligente, não é uma pessoa só que se dá bem na área relacional, conjugal, não é só uma pessoa que se dá bem na área profissional. Essa pessoa, ela também cuida e entende das suas finanças. E entender das suas finanças envolve saber um pouco das ações e da atitude do governo, o que implica essas ações, entender um pouco do mercado financeiro de investimento, entender o que é renda fixa, renda variável. Meu objetivo aqui não é dar opções de investimento e muito menos ser um consultor financeiro. Mas o meu objetivo é que você entenda que isso impacta a sua vida, que é importante que você saiba do tema e que você vá buscar mais deste conteúdo. Então, seguindo essa linha, no mercado financeiro, algo que está sendo muito comentado são os fundos imobiliários. E a lógica o fundo imobiliário, ele está caindo muito. E muitas pessoas, está criando uma polarização muito grande de pessoas que gostam de fundos imobiliários e pessoas que odeiam fundos imobiliários, tá? Existe pessoas bem informadas no setor de investimentos, e aqui não é só um influenciador financeiro que está falando, são vários influenciadores. Quando você escolhe um investimento, basicamente existem algumas métricas de sucesso que vão falar se faz ou não se investir em determinado ativo. Tá? Esse ativo pode ser uma ação, esse ativo pode ser um fundo imobiliário, você pode investir na renda fixa. Ok? O que está acontecendo agora? Muitas pessoas estão saindo da renda variável e indo para a renda fixa para investimentos como tesouro, como o tesouro. Na prática, o que isso acontece? Pela alta da Selic, e essa Selic está aumentando devido aos descuidos dos gastos públicos, o Brasil ele tem se tornado uma incerteza para os investidores fora do Brasil. Agora, quando você analisa longos períodos, 10 anos, 20 anos, essas crises que está acontecendo aqui no Brasil sempre aconteceram, tá? E o que destacou pessoas que passaram por essa crise e conseguiram acumular patrimônio e conseguiram fazer com que esse patrimônio ele se valorizasse. Saber escolher bons ativos e saber olhar as métricas desse ativo. Indo para os fundos imobiliários, tá? O que especialistas estão falando e facilmente você consegue identificar que isso é uma verdade olhando o balanço desses fundos. Não só basicamente, você tem um fundo imobiliário, existe dois tipos de fundos, fundo de tijolo e fundo de papel. Vou pegar aqui um fundo de tijolo, ou seja, esse fundo tem como base galpões, logísticos, pode ter shoppings, pode ser laje corporativa, existe várias modalidades. O que está acontecendo? Esses fundos estão saudáveis no sentido financeiro. Estão com uma baixa inadimplência, estão com grande parte do seu portfólio, ou seja, estão com grande parte dos ativos financeiros, esses prédios, essas salas comerciais, elas estão, grande parte são alugadas. Existe já um inquilino lá dentro que está pagando aluguel, tá? Com pouquíssima taxa de desocupação.
Estes fundos estão pagando um alto rendimento mensal, um alto dividend yield, tá? E na prática não tem motivos lógicos para a desvalorização que está acontecendo. Então, você tem um fundo que tem um valor patrimonial de 1 bilhão, mais o valor de mercado, ele está sendo negociado a 700 milhões de reais, a 600 milhões de reais. Na prática, você tem um fundo ótimo, excelente, que está te dando um retorno muito bom, sendo negociado abaixo do seu valor real. Ou seja, você tem um grande desconto em relação àquele imóvel, àquele investimento. Então, se você vai comprar uma casa, essa casa custa 500 mil reais e ela está vendida a 30% do seu valor, você vai entender, é um bom negócio. Não tem um porquê não comprar essa casa. E ainda mais, eu vou comprar uma casa que já tem um inquilino, que já está te pagando um aluguel, um alto aluguel, inclusive, com retornos acima do que geralmente você encontra. Então, por exemplo, eu moro em uma casa que o aluguel aqui, eu pago 0,5% do valor do imóvel. Eu pago, não chega nem perto de 1%. E existem fundos hoje que estão pagando 1% de dividend yield. Estão pagando 1% de dividendo de retorno mensal, 12, chegando a 12% ao mês. E são dividendos livre de imposto de renda. Eu fiz uma conta de uma compra que eu fiz uma compra e nessa compra comprei 58 cotas. Destas 58 cotas, 18 saíram de graça se eu fosse contabilizar, se eu fosse comprar esse fundo ao seu valor real patrimonial. Mas como ele está com desconto, eu ganhei 18 cotas. O valor dessas 18 cotas foi em torno de R$ 2.500 que eu ganhei nessa operação. Agora, isso é um investimento a longo prazo. Exige que o governo ele volte a cuidar das contas públicas, que, que a Selic ela baixe ao longo do tempo para que o fundo ele volte a se valorizar. Mas o mercado é cíclico. Você olha relatórios de 20 anos, você entende que é cíclico, em algum momento vai melhorar. Essas crises já aconteceram antes. E muitas pessoas ganharam muito dinheiro justamente nesse tempo. Então, eu estou visando o acúmulo de patrimônio, eu estou escolhendo bons ativos, colocando meu dinheiro lá, e esse dinheiro está rendendo um excelente pagamento mensal para mim. E todo mês eu vou acumulando e vai melhorando. Então, eu tenho um patrimônio que me gera retorno e eu vou acumulando esse patrimônio ao longo do tempo. Diferente de você comprar um carro. Esse carro, ele não me geraria um retorno. Iria me gerar gastos. Principalmente um carro de um grande valor, 100, 200, 300 mil reais. Então a questão aqui eu não estou te incentivando a escolher um determinado ativo. O que eu estou te incentivando acumule patrimônio, vai estudar mais, inclusive procure pessoas que entendam, mas eu estou te incentivando aqui acumule patrimônio, aproveite oportunidades, entenda sobre as ações do governo, entenda sobre o mercado financeiro. Uma pessoa inteligente, ela não só se destaca profissionalmente, ela não só é inteligente dentro do seu mundo conjugal, ela também é inteligente com as suas finanças. Você precisa aprender a administrar finanças. Isso é importante. Esse vídeo pode fazer sentido para muitas pessoas. Somente 2% hoje das pessoas investem no Brasil. E existe muito espaço para que as pessoas acumulem patrimônio, comecem a investir. Quanto mais pessoas inteligentes você tem no Brasil, mais pessoas estarão capacitadas para escolher um melhor governo, a não aceitar as coisas do jeito que elas são, mais o mercado vai estar fomentado, mais empresas podem abrir capital, mais o mercado vai gerar, mais o Brasil vai ser próspero.
Então, essa é a importância do vídeo de hoje. Agradeço a sua presença, deixe seu comentário, ele é importante, se inscreve no canal e mais uma vez, muito obrigado.